Olá pessoal, hoje vamos falar do Daily Meeting, a reunião diária, e é uma cerimônia muito importante dentro do Scrum, ok? Muitas equipes que não conhecem bem o Scrum, que acham que fazem Scrum, muitas vezes deixam a reunião diária de lado e fazem reuniões uma vez ou outra perdida, e isso acaba prejudicando o andamento, prejudicando o acompanhamento. E vamos falar um pouquinho agora do porquê essas reuniões diárias são tão importantes e como elas devem acontecer, tá? Então, vamos lá. Vamos trazer aqui nosso processo Scrum e apenas para a gente se situar, após o planejamento, quando o time de desenvolvimento estiver executando a sprint, as deles também estarão ocorrendo. Como o próprio nome já diz, diário, né? São reuniões diárias para acompanhamento. E o que é a dele? Primeiro, quem participa da dele? Quem deve participar? Quem deve participar é o time Scrum. O time de desenvolvimento. Ok? Ah, Wellington, é algo restritivo? Não é. Não é, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, a dele é realizada em até 15 minutos, time box da daily. Primeira dica aí, independente do comprimento da sprint, se é de 1, 2, 3 ou 4 semanas, o comprimento da daily é sempre 15 minutos, o tempo máximo, certo? O time box. Então, a daily é realizada em até 15 minutos. Ela é uma reunião para acompanhamento de possíveis impedimentos e riscos do projeto e para que ações sejam tomadas o mais rápido possível. Ok? É necessário realizar todos os dias e é obrigatória a presença de todo o time de desenvolvimento. Queria chamar a atenção aqui para esse ponto 2 aqui. É uma reunião para acompanhamento de possíveis impedimentos e riscos para que ações sejam tomadas o mais rápido possível. Então, pessoal, times que não conhecem o porquê da cerimônia Scrum, muitas vezes deixam essas reuniões diárias de lado, porque é uma reunião só de 15 minutos, às vezes a pessoa está fazendo tantas coisas importantes que não quer parar, deixa de lado, não faz. Mas essa reunião é importantíssima para o time. Por quê? Nesse momento, primeiro, se a pessoa tem alguma dificuldade, se está tendo alguma dificuldade para evoluir com suas atividades, nesse momento é a hora que ela vai chegar lá e dizer: pessoal, preciso de ajuda para andar com isso aqui, porque se eu não conseguir andar com isso, muito provavelmente a gente não entrega sprint, a gente não alcança a nossa meta, não alcança o nosso objetivo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, possíveis impedimentos podem acontecer. Que tipo de impedimento? Pode haver uma mudança de escopo, o desenvolvedor ele pode encontrar um cenário que não estava previsto, ele pode ter alguma limitação técnica e precisar de ajuda. Então, nesse momento da daily, é onde isso vai ser exposto. O que está atrapalhando que o time alcance o objetivo? E por que é feito diariamente, Wellington? Poderia ser dia sim, dia não, poderia ser na terça e quinta, por exemplo, segunda e sexta. Não pode ser feito dessa forma. Ela tem que ser diária, mas vamos entender o porquê dela ser diária. Essa reunião ela é diária porque é uma das premissas, tá? do Scrum, os pilares do Scrum: inspeção, adaptação e transparência. Então, a gente inspeciona com maior frequência para aumentar o feedback. Então, quanto mais rápido eu souber de algum problema, de algum erro, ou de alguma limitação, impedimento, seja o que for, mais rápido eu vou atuar para poder resolver isso. E menos tempo travado eu vou ficar. Por isso que ela é feita diariamente. Ela é uma reunião curta, justamente para não impactar o desenvolvimento, para não impactar a evolução da sprint. Ok? Então, vamos lá. E o que a Daily Meeting não é? O que a reunião diária não é? Ela não é uma reunião de reporte, de evolução de projeto, não é status report, certo? E
não é necessária a participação do Scrum Master e do Product Owner, certo? E também não é restrito ao time de desenvolvimento. Opa, Wellington, você não disse que quem participa é o time de desenvolvimento, mas não é restrito. Como é que funciona? Vamos lá. A reunião diária, o time de desenvolvimento faz. Ele precisa estar lá. O Scrum Master não precisa estar na reunião diária. O Product Owner também não. Mas essa reunião não é secreto, não é um grupo secreto que se reúne às escondidas, não. Essa reunião vai acontecer, geralmente é feita quando presencialmente em frente a um quadro branco, e quem quiser ver, acompanhar a reunião diária, não há nenhum problema quanto a isso. Agora tem um asterisco aí no Scrum Master, por quê? Vamos lembrar, o Scrum Master ele é o protetor do processo Scrum, ok? Então, ele sendo o protetor do processo Scrum, ele precisa apenas se assegurar, instruir o time e acompanhar para que essa reunião não passe mais do que 15 minutos. Isso é algo comum também dentro de times menos maduros, que eles acabam perdendo foco, acabam conversando sobre outros assuntos, e essa reunião se estende de 15 minutos, às vezes passa meia hora, passa até mais. Então, o Scrum Master ele vai ser a pessoa que vai levar para o time a necessidade do time box. Então, ele vai puxar o time, ele vai instruir o time e ele vai acompanhar o time. Não necessariamente ele precisa estar presente na daily. Ok? Então, vamos lá. A daily é realizada todos os dias. O time de desenvolvimento deve entender como o mesmo pretende trabalhar em conjunto, como um time auto-organizado, tá, gente? Auto-organizado para completar o objetivo da sprint e criar um incremento previsto ao final da sprint. Então, tomando aquele ponto novamente, que apenas o time de desenvolvimento precisa estar presente. Por quê? Porque ele é um time auto-organizado. Então, o time de desenvolvimento tem total liberdade para fazer sua gestão dentro da sprint para que alcance aquele objetivo. Então, não é necessário nenhum Scrum Master, nenhum PO, nenhum gestor para estar acompanhando isso. Então, é uma reunião-chave para inspeção e adaptação, ok? Pilares do Scrum. Ela é time box de 15 minutos, sempre, independente do tamanho da sprint. É realizada no mesmo horário e local todos os dias para reduzir complexidade. Por que isso? Para evitar aquela perda de tempo. Pessoal, onde é que vai ser a reunião hoje? Não, pessoal, de que horas? Não. O time, ele funciona da seguinte forma. É mais comum, mas não é nenhuma regra, mas é mais comum os times realizarem as reuniões diárias geralmente pela manhã. Então, é um acordo do time, por exemplo, que a reunião diária vai ser todos os dias às 9 horas da manhã, em frente ao quadro do time, ou em uma determinada sala de algum meeting, aí, de alguma ferramenta que se use para videoconferência. Então, todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, certo? Isso aí vai facilitar para que o time tenha fácil acesso à reunião diária. E a gente evita que as pessoas percam a reunião porque esqueceu ou porque não conseguiu casar a agenda. Então, essa agenda é preservada e o time deve estar lá na reunião diária. O time de desenvolvimento planeja o trabalho para as próximas 24 horas. Como essa reunião acontece todo dia no mesmo horário, eles vão fazer um acompanhamento das próximas atividades. No próximo dia de trabalho, que eu vou ter até a próxima dele, o que eu pretendo fazer. E na daily seguinte, esse acompanhamento vai ser feito junto com o time. A gente vai falar como é que funciona geralmente essa daily. A daily otimiza a colaboração e performance do time através da inspeção do trabalho desde a última daily. Então, colaboração, porque existe essa troca, e inspeção desde da última daily, justamente por esse fato de
hoje está planejando o trabalho para essas próximas 24 horas. Na daily seguinte a gente vai analisar, ver se a gente cumpriu isso que estava planejado para essas 24 horas, certo? Previsão do próximo trabalho da sprint, aumenta a probabilidade do time atingir o objetivo da sprint. Isso está muito ligado com a questão da gente antecipar riscos e antecipar problemas. Então, quanto antes eu entendo o risco e trago o problema para ser trabalhado e resolvido, então isso aumenta a minha chance de chegar no final e alcançar meu objetivo. Minimiza os riscos no momento da execução da sprint. Ok. A estrutura da reunião é definida pelo time de desenvolvimento e pode ser conduzida de diferentes formas, desde que essas foquem no progresso em direção à meta da sprint. Bom, pessoal, quando nós fazemos o planejamento da sprint, além do backlog da sprint, é definida a meta da sprint, junto com o time de desenvolvimento e o PO. Então, essa meta da sprint é o que vai guiar o objetivo, o target do time. Então, isso que vai guiar. Então, como é que funciona? Resumindo, uma reunião diária, ela pode ser feita de várias formas. Se é presencial, você pode ficar em volta do quadro que você vai acompanhar e pessoa por pessoa vai relatando como é que estão suas atividades e trazendo alguns impedimentos que podem estar passando. Se você estiver de forma virtual e acompanhando por uma ferramenta, você pode ir acompanhando as histórias de cima para baixo. Então, existem várias formas. Você, junto com o seu time, vão se organizar como é que vão fazer esse acompanhamento. Mas é importante que vocês definiram uma forma, continuem seguindo para sempre. Vamos dizer assim, só mude caso seja necessário, para evitar justamente complexidade, evitar qualquer tipo de confusão e trazer um maior conforto, uma maior maturidade do time trabalhar com o processo. Ok? Então, como é que funciona? Durante a daily, o time vai ter que responder 3 perguntas. Primeira pergunta: o que eu fiz da última daily, do dia de ontem até a daily de hoje, que ajudou o time a alcançar o objetivo? O que eu fiz? Depois ele responde: o que eu vou fazer no próximo dia para que a gente alcance esse objetivo? E a terceira pergunta: eu estou com algum impedimento? Eu tenho algo que está atrapalhando para que eu alcance esse objetivo? São essas 3 perguntinhas. O que eu fiz ontem para alcançar o objetivo? O que eu vou fazer hoje para alcançar o objetivo? E se eu tenho algum impedimento que atrapalhe chegar nesse objetivo? Vejam, o objetivo é o centro do time, é o objetivo. Então, é sempre caminhando para lá. Então, o time vai responder essas 3 perguntas, basicamente. E vamos lembrar, um time Scrum, 15 minutos pode parecer pouco, mas vamos lembrar, um time Scrum, ele tem de 3 a 9 pessoas de tamanho ideal, certo? E de 3 a 9 pessoas, cada um vai responder essas 3 perguntas sobre as suas atividades. Por isso que a reunião da daily não passa mais do que 15 minutos, certo? As pessoas precisam ser focadas, ter foco e objetivo para que elas sejam direcionadas por essas 3 perguntas e a reunião ocorra dentro do time box. Caso isso não aconteça, muito provavelmente a reunião vai estourar o prazo, ok? A observação que eu tinha falado com vocês: o Scrum Master deve assegurar que o time tenha a reunião e que fique dentro do time box. Ele não precisa estar presente. Então, papel do Scrum Master em relação à reunião diária: garantir que essa reunião diária aconteça todos os dias, primeiro, e segundo, garantir que essa reunião diária fique dentro do time box de 15 minutos.
ok? Se outros estiverem presentes, o Scrum Master deve garantir que eles não perturbem a reunião. Como é uma reunião aberta e é uma reunião do time, essa reunião, se ela receber algum visitante, alguém que esteja acompanhando, se essa pessoa começar a interagir na reunião, o time box também vai ser perdido. Então, essas pessoas entram na reunião diária apenas como ouvinte. Ok? O time de desenvolvimento, ou membro da equipe, né, frequentemente se encontram no mesmo local, se encontram imediatamente após a reunião diária para discussões detalhadas. Gente, isso é importante. Por quê? O que acontece? Durante a reunião diária, chegou minha vez, eu, Wellington. Wellington, ontem desenvolvi a atividade X, concluí meu trabalho, não tive nenhum problema dentro do prazo, pretendo trabalhar nessa atividade Y agora, pretendo concluir até a dele de amanhã, porém eu estou com um impedimento, minha máquina travou, ou eu não tenho um conhecimento técnico para seguir com essa atividade sozinho. A gente, no momento da daily, a gente expõe isso, a gente expõe a dificuldade, mas não é durante a daily que a gente vai resolver. Na daily, o que vai acontecer? O meu colega, ele vai dizer: Wellington, eu já passei por uma situação como essa, eu sei como resolver. Após a daily, eu sento junto com você e a gente resolve. Por que isso? Porque quem vai resolver são duas pessoas. Eu não preciso estar segurando todo o time para isso. E isso também faria com que a dele se estendesse mais. Certo? Então, se alguém tem alguma dificuldade, expõe algum impedimento, alguma dificuldade, algum risco na dele, ele vai ser tratado após a dele entre as pessoas que vão se envolver. Ok? Não com todo o time, apenas com as pessoas que vão se envolver. E reuniões diárias melhoram comunicação, eliminam outras reuniões que podem acontecer, porque a comunicação está muito ativa, o time está muito alinhado, identificam e removem impedimentos para o desenvolvimento, destacam e promovem rápidas tomadas de decisões e melhoram o nível de conhecimento do time de desenvolvimento. Isso aqui, pessoal, é o gráfico de burn down, certo? O gráfico de burn down é uma ferramenta utilizada durante as reuniões diárias como um indicador, um termômetro para saber se a sprint está indo bem ou mal. Então, como é que funciona esse gráfico? O nome burn down é referente a gráfico de queima. Então, após o planejamento, pegando essa imagem aqui, após o planejamento da sprint, o time planejou 30 story points para serem desenvolvidos, ok? Essa linha azul aqui é uma linha de tendência. Para que eu possa alcançar meu objetivo, à medida que os dias vão passando, eu preciso atingir esse ponto. Então, só para vocês entenderem, aqui na vertical eu tenho a indicação da quantidade de pontos e na horizontal eu tenho os dias dentro da sprint, certo? Então, eu tenho um total de 30 pontos para serem alcançados num período de 11 dias. Essa seria a linha de tendência para que seja alcançado. E diariamente, o time, quando estiver realizando a reunião diária, ele vai estar marcando quantos pontos ainda faltam para que eu conclua. Aqui ele deve ter concluído em torno de 3 pontos, imagino eu. Então, mas aqui ele baixou mais um ponto, aqui baixou mais alguma coisa. E aqui o time começa a enxergar o planejado, a linha azul, com o realizado, linha vermelha. Então, se a linha vermelha, nesse exemplo, está acima da linha azul, o time está apresentando um leve atraso, uma tendência de atraso. Aqui, por exemplo, a linha vermelha está abaixo da azul. Quer dizer que
o time está adiantado em relação ao planejamento. Isso aqui se concluiu um dia antes do que estava sendo planejado. Então, ponto importante, isso ajuda a medir, é um termômetro, é legal, é interessante, mas o time, o Scrum Master e quem olhar esse gráfico tem que ter a sensibilidade de entender. Não necessariamente porque eu tenho um ponto de hoje acima da linha de base, que eu estou realmente atrasado. Eu preciso entender o contexto, preciso ver que a diferença pode ser pouca, e é apenas um termômetro, tá? Nesse exemplo aqui, isso reflete muito bem. Aparentemente estava atrasado, mas provavelmente tinha alguma história que tinha uma pontuação maior, que quando ela foi concluída, o gráfico teve uma queda maior, certo? E quando é que eu baixo, Wellington, esses pontos? Quantos pontos ainda faltam para concluir? Então, para eu concluir uma história, eu tenho N atividades, certo? Então, eu só vou considerar que essa história está concluída se todas as atividades que eu preciso fazer para ela estão feitas, certo? Se eu tenho 5 atividades, fiz 4, só falta testar, esse ponto não baixou ainda. Quando eu concluir a atividade de teste, então meu burn down ele vai cair no gráfico, certo? E para concluir, aqui um exemplo de como é que o time se comportaria dentro da dele, tá? Todos esses aqui são desenvolvedores. Ele pode estar aqui com algumas ferramentas que podem auxiliar eles. Geralmente, quando é presencial, em frente a um quadro branco, onde tem as atividades aqui para fazer, fazendo e feito. E cada um vai dizer o que eu fiz para alcançar o objetivo, o que eu vou fazer hoje e se existe algum impedimento. Essa reunião é feita olhando para as atividades e acompanhando o burn down, certo? Para saber se o time está indo bem ou não, ter esse termômetro. Bom, pessoal, essa aula eu queria mostrar um pouco da dele. É uma cerimônia que parece simples, é algo curto, um time box de 15 minutos, rápido, mas ela é de extrema importância dentro do Scrum, certo?